dando início ao curso de extensão oferecido pelo Cefet, denominado Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Eu sou o professor Daniel Mischa, para quem não me conhece, eu sou professor do Cefet Petrópolis e atuo também em vários outros campi do estado. Já participei do curso técnico em energias renováveis do Cefet Maria da Graça, já dou aulas também no curso de mestrado em engenharia elétrica lá no Cefet Maracanã, mas originalmente, durante a semana, eu estou com a maior parte do meu tempo em Petrópolis. Bom, muito bem. Gostaria muito de agradecer o interesse de vocês pelo curso, viu? O curso foi um sucesso, assim. Eu também gostaria muito de agradecer a divulgação que foi feita pelos meus colegas, por grupos de WhatsApp. Então, o curso viralizou e eu acabei perdendo um pouco o controle do número de inscrições e tive que encerrar as inscrições antes da hora, antes do previsto, né? Mas alguns colegas que enviaram a solicitação depois, eu acabei aceitando, para não ser injusto com quem estava muito interessado em fazer o curso. Mas eu tenho certeza que os 250 inscritos, tem um pessoal que acabou colocando o nome lá, o curso era gratuito, o formulário de inscrição, mas como eu estou vendo aqui agora, temos somente 70 pessoas online, né? Então, eu não espero que realmente a gente tenha essa frequência toda. Bom, mas o importante é que quem está aqui está interessado, e eu espero que vocês gostem do que eu preparei para vocês, tá? Então, aqui tem um conjunto de slides iniciais. Eu vou passar esses slides aqui, só para a gente discutir um pouquinho sobre a metodologia do curso. Qualquer coisa, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. E é isso, viu? Muito bem, então, começando aqui, né, eu vou falar um pouco vou fazer a apresentação propriamente dita do curso, vou falar um pouco sobre menta e bibliografia, a metodologia que eu vou usar, listas de exercício, e vou falar um pouquinho sobre inscrições. Eu levantei uma estatística e vou mostrar para vocês. Eu também vou falar um pouco sobre como vou cobrar a presença, esse tipo de coisa, para quem está com essa dúvida aí, tá? Bom, muito bem. Então, em linhas gerais, o objetivo desse curso, né, só contextualizando, esse é um curso que eu dou lá no mestrado em engenharia elétrica no Cefet, de forma presencial, né, que até então não tinha essa questão de isolamento social, e quando eu ofereço ele lá, a teoria está sempre associada à prática. Então, depois de umas 3, 4 aulas, a gente vai sempre ao laboratório e a gente vê um módulo funcionando, vê uma célula funcionando, e por aí vai. Então, eu adaptei o curso, né, para a modalidade remota, para que eu possa ter tanto um alcance maior, né, para que o assunto tenha um alcance maior, e aqui o meu objetivo, claramente, né, deixar bem claro para vocês, é que a gente difunda o tema energia solar e que mais pessoas se interessem, né, nessa temática e que a gente consiga disseminar cada vez mais a energia solar no Brasil e no mundo. Muito bem, aqui eu tive que, só um minutinho, eu tenho que abrir aqui a sessão, estourou o limite de usuários, e eu vou ter que transmitir essa sessão. Então, deixa eu fazer o login aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Só dá um alô aí, se alguém... eu continuei aqui falando, vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ah, beleza. Então, obrigado, Tati. Então, só contextualizando ainda mais, né, para eu não frustrar a expectativa de vocês, deixar bem claro, bem no início do curso, de que apesar de eu estar tratando de vários assuntos gerais, né, a motivação de por que estudar energia solar, de por que trabalhar com energia solar, falar um pouco sobre recurso solar, falar de sistemas fotovoltaicos, mas eu aqui até estava conversando com os colegas antes, né, de começar oficialmente o nosso bate-papo, o foco vai ser na física e no funcionamento elétrico, tanto das células solares quanto dos módulos solares, né, que são comumente chamados de placas solares, né. Então, para deixar bem claro isso, porque eu recebi muitos comentários lá no formulário de inscrição dizendo que tinha interesse em abrir empresa, tinha interesse na instalação, e infelizmente eu não vou conseguir tratar de todos os assuntos e tão poucas aulas, né? E até os colegas perguntaram se eu tenho outros cursos para indicar, e aí depois eu posso até correr atrás para indicar alguns cursos
para vocês aí, tá? Bom, muito bem. O objetivo, então, é fazer essa capacitação, né, do pessoal, tanto dos profissionais que trabalham no setor elétrico, engenheiros e tudo mais, mas também, assim, um foco bem grande desse curso é falar com os pesquisadores, né, alunos de mestrado, doutorado ou de graduação que se interessam no tema e que, porventura, possam vir a ser alunos de mestrado, doutorado no futuro, pós-doutorandos, e por aí vai, né? Então, o meu interesse também é fomentar a pesquisa nessa área do conhecimento dos dispositivos fotovoltaicos para que ela se desenvolva cada vez mais no Brasil. Muito bem, então, a carga horária desse curso esperada é entre 40 e 45 horas, isso não necessariamente dos nossos encontros presenciais, então, aqui também estou contabilizando a parte assíncrona, que é aquela em que vocês vão estudar por conta própria, tá? A certificação vai acontecer, ou seja, né, a gente vai receber, quem conseguir cumprir com pelo menos 75% dos encontros síncronos vai ter direito ao certificado. E como é que eu vou fazer essa contabilidade da presença? Isso é importante. Eu tenho aqui a condição de baixar, fazer o download dos participantes, tá? Então, eu, por exemplo, agora acabei de fazer o download da lista de participantes e depois eu vou fazer isso mais 2 vezes ao longo do nosso encontro. Talvez uma na metade e uma no final. E aí, com isso, depois eu vou ver quem se manteve presente, né? Ou esteve presente ao longo do encontro todo e, com isso, vai ganhar presença naquele encontro, tá? E, por fim, aqui eu vou divulgar a minha página de internet, onde está todo o material do curso, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver. Para quem ainda não foi lá na minha página de internet, eu vou mostrar como navegar por ela. Também vai ter aqui o meu canal do YouTube. E eu já percebi que muitos cursistas ainda não assistiram às aulas, né? E eu vou falar daqui a pouco como eu espero que a metodologia do curso se dê. E vai ser muito importante, gente, que vocês assistam aos vídeos do YouTube e leiam o material que eu vou passar. Senão não vai funcionar. Eu vou explicar e vai ficar claro daqui a pouco para vocês, tá? O Ricardo perdeu meu áudio. Vocês não me ouvem mais? Tá tudo bem? Estou ouvindo bem. Tá bom. Bom, eu vou dar continuidade aqui. Vai passar na tela ali, né? Então, imagino que o pessoal, se não estiverem ouvindo aí, tá, o pessoal está ouvindo bem, então talvez seja um problema, talvez, dada a conexão desse pessoal que tá reclamando, mas, enfim. Então, aqui tem a minha página de internet, né? Vocês podem acessar, além dos conteúdos do curso, todas as minhas atividades que eu costumo publicar aqui, mas clicando no link Ensino, depois tem aqui as disciplinas que eu estou dando nesse semestre, né? Então, aqui vocês vão clicar em Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos, cursos de extensão, e aí vai estar a página de internet com diversas informações. Primeiro é um link lá já para o meu canal do YouTube com uma aula, né? E, claro, só a primeira aula, mas depois vocês têm que navegar pelo próprio canal para poder ver as outras aulas. E aí tem as informações gerais, como horário do curso, local, ementa e bibliografia, cronograma, material de divulgação, metodologia e tudo mais. Depois tem uma parte importante que é de downloads, que é onde vocês vão encontrar todas as aulas, os slides já estão todos disponibilizados, as listas de exercício e materiais para fazer a lista, assim como algumas referências que eu já coloquei ali, tá? Então, fica aí a divulgação do canal, da página, para que vocês possam fazer download do conteúdo. Eu não aconselho fazer o download de todas as aulas ainda, como eu disse lá no e-mail, porque eu vou atualizar algumas aulas mais para frente, com alguma atualização que saiu recentemente ou algo do tipo, tá? Porque esses slides são do curso que eu dei no ano passado, então eu devo atualizar alguma coisa. Mas as aulas 1 e 2 e 3
já foram atualizadas, por exemplo. Além disso, tem o meu canal do YouTube, né, com todos os vídeos que eu disponibilizo aí para o público, tanto dos seminários que eu organizo, como principalmente dessas aulas. Então, tem aqui em playlist, eu acabei de criar uma playlist com as aulas do curso. Então, está aqui o conjunto de aulas que vocês vão assistir. Então, voltando aqui para aquela apresentação, vou começar aqui vou voltar para aquela apresentação. Eu peço desculpas, eu acho que tem um pessoal aí que está com algum probleminha de conexão e tal, mas assim, eu peço muitas desculpas, mas se eu ficar interrompendo, eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir terminar no horário determinado. O Guilherme falou que a sala está lotada e os outros usuários não estão conseguindo entrar. Isso é verdade. Eu estou também transmitindo essa sessão. Então, eu acho que eu tenho até como pegar o link e jogar aqui para vocês darem para o pessoal. Esse link aqui, ó, que eu acabei de colocar aí, é a transmissão dessa sessão que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o pessoal pode clicar nesse link aí e vai assistir a nossa discussão. O problema é que não vai poder participar. Eu estava com eu estava com medo disso acontecer porque eu achava que a gente conseguia ter mais de 75 usuários ao mesmo tempo. E talvez isso não seja possível. No nosso próximo encontro, a gente tenha que fazer em outra plataforma, mas, enfim, depois a gente estabelece isso direitinho. Muito bem. Dando continuidade aqui à apresentação do curso, se alguém tiver alguma dúvida pontual, pode escrever aí no chat, tá? E aí depois eu tento responder aqui enquanto a gente está discutindo. E eu vou falar um pouco sobre a ementa. Então, ali estão os conteúdos. Eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês já tenham visto, eu não vou ficar lendo tópico a tópico, só em linhas gerais. A ideia é começar com a aula de hoje a discutir sobre energia solar, um pouco do panorama energético mundial, o desafio energético que a gente vive, o desafio ambiental, e tentar motivar um pouco o porquê de usar energia solar, né? E aí, na aula seguinte, na aula da semana que vem, a gente vai discutir um pouco sobre o que é energia fotovoltaica, né? As ideias iniciais, o que é um sistema fotovoltaico on-grid, off-grid, conectado à rede, autônomo, que são sinônimos, né? Vamos falar rapidamente o histórico da energia fotovoltaica, mercado, legislação. Então, isso para a semana que vem. Vai ter um vídeo no YouTube, que eu ainda não coloquei, mas vai ter um vídeo lá para vocês assistirem material de leitura também. Bom, e aí na terceira aula a gente vai falar de recurso solar, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre que sol, né? Que tipo de energia, qual é a potência solar, que tipos de espectro a gente vai ter disponível na Terra, que tipo de espectro a gente deve usar para medir uma célula solar, um módulo solar. Existe um espectro padrão, um pouco da geometria solar para entender o que acontece com a geração ao longo do dia, ao longo do ano. E também vamos falar de base de dados solarimétricos, porque quando você quer fazer um projeto fotovoltaico em alguma região, e aí o Brasil é extenso demais, né? E aí o projeto que você faz para o sul é diferente que você faz para o norte, é diferente que você faz para o sudeste. Então você tem que saber o recurso solar em cada região. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Lá na quarta aula, então, a partir da quarta aula, a gente vai entrar um pouco mais na física dos dispositivos. E aí vamos falar de materiais semicondutores. Eu vou tentar dar uma base. Aqui eu não pretendo fazer um curso, até porque não dá para fazer em 2 aulas, falar de materiais semicondutores de uma forma muito detalhada. A ideia aqui é dar um apanhado geral para que a gente possa entender com um pouco mais de profundidade o que é uma célula solar. Depois a gente vai discutir a junção PN, né, que é a junção de 2 semicondutores com dopagens diferentes, e como isso permite o tal do efeito fotovoltaico, né, que vai ser a base dos nossos dispositivos fotovoltaicos. Logo em seguida, a gente vai falar sobre as células fotovoltaicas em si, né? A gente vai falar, propriamente dita, do dispositivo que converte energia solar em energia elétrica.
Vamos falar um pouco sobre a produção, né, a forma de produção, os materiais existentes, como caracterizar, falar um pouco de novas tecnologias, como células de múltipla junção e por aí vai. Depois vamos falar de módulos fotovoltaicos, que nada mais são do que um agregado de células, né? E aí, dependendo da forma como você faz as células solares, conecta as células solares, tem um módulo com características diferentes. E, por fim, vamos falar de sistemas fotovoltaicos, que é o que as residências têm, né? Os comércios, os empreendimentos, uma usina, todos eles têm um sistema, né? Um dispositivo sozinho, uma célula solar sozinha, ela não é muito útil para usar numa carga, né? Para abastecer uma carga. Você precisa de um sistema, você precisa de outros equipamentos. Tá? Professor, Sim. Você está falando de sistemas, né? Você vai diferenciar sistema on-grid e sistema off-grid também? Vamos falar sobre isso, sim. Vamos falar sobre isso. No caso dos sistemas fotovoltaicos ali, eu vou falar dos componentes que compõem os sistemas e eu vou dar uma breve palhinha, eu vou falar um pouquinho sobre como dimensionar um sistema. Aqui eu não pretendo ensinar ninguém a fazer um projeto do zero, mas pelo menos assim, eu tenho um consumo de energia elétrica de tantos quilowatt-hora por mês, eu moro nessa região aqui do Brasil, qual deve ser a potência que eu vou instalar na minha residência. Então, com isso que eu vou ensinar aqui, é possível fazer um dimensionamento básico nesse sentido, para não ver, por exemplo, se o profissional ou a empresa que vai instalar o fotovoltaico na sua casa não está te enganando, coisa do tipo. Tá? E, por fim, vamos fazer um estudo de caso, que é um artigo muito interessante do pessoal da Federal do Paraná, que fizeram um estudo sobre diversas condições climáticas brasileiras e quais os materiais e tecnologias que se adequam melhor para cada região do Brasil. Tá? Bom, eu percebi aqui que lá nas perguntas, o pessoal que não estava conseguindo entrar, que deve estar assistindo pela transmissão, eles estão conseguindo escrever. Só me confirmem isso, por favor. O pessoal que não está na sala oficial, mas que está na transmissão, se vocês escrevem aí no chat, para ver se eu consigo ler aqui. Tá? Muito bem. Então, a bibliografia é essa que está aí. Principalmente, né, usar os slides, as notas de aula e os vídeos no YouTube como referência aí principal, que é o que a gente vai usar para discussão. O Maicon confirmou que o pessoal da transmissão consegue. Então, obrigado, Maicon, legal. Então, vocês podem interagir comigo a partir do chat, tá? Obrigado, tá? Então, tem esse número 2 aí de bibliografia, o PV Education, ele é um site, ele é em inglês, tá? Mas ele é um site muito, muito bom do material didático que um pessoal de uma universidade, que agora eu não vou saber exatamente qual, eu vou abrir aqui para vocês verem a carinha dele. Eu vou transmitir minha tela aqui. Eu acho que é do Texas. Pessoal da Universidade do Texas, né? Isso aí. Então, agora eu vou compartilhar o PV Education. E tem muito recurso interessante lá, só que assim, está em inglês, né? Para quem quiser seguir a pesquisa, né, gente, assim, o pessoal que está na graduação, é muito bom saber que a pesquisa, geralmente, todos os materiais são todos não, né? Mas a maioria do material é em inglês. Então, artigos científicos, né? A linguagem da ciência é o inglês. Então, é importante, é claro que não vão aprender inglês de uma hora para outra agora, e eu sei que o Google tem as ferramentas de tradução, então talvez nesse primeiro momento vocês possam usar isso, mas é importante já ir pensando em fazer um curso de inglês, caso alguém que não saiba falar inglês tenha interesse na pesquisa. Então, aqui é o site do PV Education, vocês vão ter esse menu aqui à esquerda, com diversos tópicos. Então, se vocês clicarem em um desses tópicos, vão ter outros subtópicos, e aí vocês clicando neles, tem todo um material escrito, bem ilustrado. Às vezes, alguns desses tópicos têm até uma simulação, uma calculadora. Então, vale muito a pena conhecer o PV Education, tá? Para ler um pouco mais sobre essa parte teórica. Bom, e aí tem 4 livros que eu coloquei, que eu gosto muito desses livros, tá? Esse número 5, que é do Peter Würfel,
Physics of Solar Cells, ou Física das Células Solares, né? Ele é muito bom assim, para o pessoal da física que quer estudar mais a fundo os dispositivos fotovoltaicos. Esse número 6 é um handbook do Luque, do Antônio Luque, que é um autor espanhol, muito bom. Fala um pouco de tudo, assim, né? Sobre mercado, fala um pouco sobre dispositivos, fala sobre novas tecnologias, fala um pouco sobre tudo. Esse número 3 e o número 4 são duas bibliografias brasileiras, em português, tá? Então, acho que o Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos ele é gratuito, ele está disponível na internet. Depois eu posso até pegar o link e colocar aqui. E esse número 4 aqui, esse livro do Vivalva, ele é um livro que não é gratuito, mas assim, se o pessoal tiver interesse em comprar, ou eu não estou fazendo divulgação aqui, não estou ganhando nada com isso, né? É a bibliografia que tem disponível no mercado, então a gente aponta, né? Indica. E aí, falar um pouco sobre a metodologia. E aí, gente, é muito importante que vocês me ajudem com isso, tá? Porque senão esses nossos encontros não vão dar certo. Como vocês viram hoje, a gente já estourou ali mais de 75 usuários, eu não faço ideia de quantas pessoas tem ali na transmissão, porque eu não tenho essa informação aqui, mas provavelmente a gente deve estar chegando por volta de 100, 150 pessoas. É impossível administrar esse conteúdo sozinho, tá? Assim, com aulas expositivas, como num curso tradicional, tá? Então, assim, eu espero muito que vocês possam desenvolver uma autonomia. Eu sei que, às vezes, é difícil fazer isso de uma hora para outra, porque a gente teve toda a nossa vida escolar com aquela aula tradicional, cuspe e giz, né? O professor sempre dando para a gente, dando entre aspas, né? Como se estivesse oferecendo, como se ele soubesse muito e estivesse transmitindo esse conhecimento para a gente. Mas eu sou da filosofia de que, na verdade, esses momentos, mesmo quando eu dava na aula presencial, esses momentos servem, na verdade, para o professor dar a primeira impressão para o aluno daquele conteúdo, apresentar aquele conteúdo para o aluno. O aprendizado mesmo acontece do aluno com ele mesmo, tá? Então, assim, quando o aluno senta para fazer exercício, quando o aluno senta para estudar sozinho, quando o aluno senta para, enfim, para criar e para poder colocar ali a sua autonomia para acontecer, né? Então, é nesse momento que o aprendizado acontece. Então, eu espero muito que vocês possam me ajudar com isso. Eu preciso que vocês estudem os conteúdos de antemão. Não vai dar para dar uma aula expositiva aqui. Então, vocês vão estudar previamente os conteúdos, vão fazer exercícios, e a gente vai se encontrar uma vez por semana para discutir esses conteúdos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como isso vai acontecer, né? É através das perguntas norteadoras. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou passar para vocês, eu vou dividir vocês em grupos e vocês vão fazer discussões entre os grupos para depois trazer as discussões para o âmbito geral, tá? Bom, eu tenho, apesar de não serem obrigatórias, né, eu recomendo que façam as listas de exercício. Já estão disponíveis lá na página, são 3 listas, tá? E elas estão correspondendo a essas aulas que estão aí. E tem lá no cronograma que está no site o dia em que eu vou resolver essas listas com vocês. Então, a gente vai ter uma aula específica só para a gente discutir, tirar dúvidas, mas eu, em momento algum, vou corrigir a lista de vocês, tá? Porque vai ser impossível humanamente fazer isso sozinho. Por fim, vou passar rapidamente algumas estatísticas das inscrições, tá? Primeiro, agradecer aí a divulgação que o pessoal fez. A gente tem 250 alunos inscritos, isso porque eu encerrei previamente as inscrições. Gente do Brasil inteiro e um grande interesse em energia solar, grande interesse na pesquisa em dispositivos fotovoltaicos. Então, é muito bom saber disso. A Giovanni falou ali que tem 20 espectadores na transmissão. Obrigado, Giovanni. É muito bom saber disso e espero que eu possa fomentar ainda mais esse interesse de vocês em correr atrás dos conteúdos, correr atrás do conhecimento, para a gente explodir o fotovoltaico no Brasil, tá? Bom, rapidamente aqui, são só mais 3 ou 4 slides. O interesse, né? Eu elenquei o interesse lá que vocês tiveram. Eu fiz uma métrica, multipliquei o primeiro por 10, o segundo por 5, o terceiro por 3, para poder chegar num ranking.
Então, está aqui, essa é a ordem de interesse, né? Energia solar fotovoltaica, energia solar, sistemas, células, recurso solar, materiais semicondutores, módulos fotovoltaicos, junção PN. Bom, então, como eu tinha falado anteriormente, assim, eu não quero frustrar a expectativa de vocês, tá? Então, na verdade, o foco do curso está aqui, na verdade, até a parte roxa. Então, sinto informar que o foco do curso, na verdade, vai ser na parte mínima de interesse dele. Então, mais uma vez, eu quero deixar claro, para que ninguém siga no curso achando que a gente vai chegar no final e saber fazer uma instalação, saber fazer um projeto ou nada do tipo, porque não é esse o intuito do curso, tá? Então, é isso. Mas esse é o interesse aí do pessoal. As inscrições por instituição, tá? Então, teve a maior parte do público do Cefet. Depois a gente tem aí faculdades privadas, claro, pulverizado, né? Aqui eu não fiz uma lista com todas, mas ficou bem pulverizado também. Depois temos a UFRJ, a USP. Então, FRJ e USP, na verdade, as instituições fora do Cefet com mais inscritos. E agradeço muito mesmo aí a divulgação, o professor Alain, agradecer muito o Alain, o Thales, o pessoal lá da pós-graduação, o pessoal da física. No FRJ também, o professor Maurício, os alunos dele, o professor Germano. Então, muito obrigado aí pela divulgação. Bom, e aí eu só elenquei isso para vocês verem, eu não vou ler todos, obviamente, mas tem gente do Brasil todo, ó. Tem gente do Pará, tem gente do Rio, tem gente no Maranhão, do Acre, Pelotas, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas, Ceará, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Então, muito obrigado, viu, gente, pelo interesse de vocês e, eventualmente, dando certo e vocês querendo divulgar, a gente pode pensar numa segunda turma do curso, até porque muita gente entrou em contato comigo depois que não conseguiu fazer as inscrições. A formação do pessoal, né? Então, a maior parte do pessoal ou é graduado ou está na graduação ainda. 11% aqui fazendo mestrado ou já é mestre, 7% doutorado, 3% médio técnico e 2% que fez o MBA, uma pós-graduação lato sensu. E se não me engano, agora é o último slide. Isso por profissão, tá? Então, a maior parte dos alunos é estudante. Depois, o público com o segundo maior profissão aqui foram os engenheiros, professores, aí pesquisadores e técnicos foram uma porcentagem bem pequena, e tem outros aqui que eu acabei agrupando nesse grupo aqui. Bom, gente, então é isso que eu tinha para falar assim, nessa parte inicial. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode tentar tirar aí rapidinho. Podem escrever tanto lá no chat, o pessoal da transmissão, quanto aqui. Bom, como ninguém escreveu nada no chat e no bate-papo, então eu vou entender que não tem nenhuma dúvida, até porque, como eu falei, gente, vai escrevendo ao longo do processo para não acumular tudo para o final, tá? Misha, tem uma pergunta do Wagner aqui, ó. Ah, obrigado. Muito obrigado, Thales. Eu realmente tinha lido e esqueci. O Wagner perguntou sobre a parte de cálculo. Bom, obrigado, Wagner, pela pergunta. E, de fato, essa é uma coisa que eu até esqueci de mencionar. O curso, em princípio, não tem pré-requisito, mas eu não deixei pré-requisito oficial, mas existe um pré-requisito, vamos dizer assim, recomendável, que são os cálculos, né? Até porque eu botei isso lá no formulário de inscrição para medir o nível de conhecimento de cálculo do pessoal, e a maior parte do pessoal do curso já tem cálculo avançado, né? Já tem todos os cálculos. Mas assim, Wagner, respondendo objetivamente sua pergunta, a gente vai fazer algumas contas, sim, que vão depender de cálculo diferencial integral, mas isso não vai limitar o seu entendimento no curso, tá? Como o curso tem um aspecto muito qualitativo e muitas vezes o entendimento qualitativo é o suficiente. Mas para quem quer ir mais a fundo, eu vou ensinar a fazer umas contas que vão envolver integrais, derivadas, mas, enfim, não é estritamente necessário fazer para ir adiante, não, tá?
Muito bem, gente. Então, é isso. Eu vou passar rapidamente agora para a nossa aula, senão vai ser impossível a gente finalizar isso no horário previsto. Então, como eu falei para vocês, eu vou organizar a nossa aula em tópicos de discussão, né? Então, eu estou carregando aqui um PDF para vocês verem como vai acontecer, né? Essa discussão. Então, vocês já assistiram lá a primeira aula do YouTube, né? Que está focada no panorama energético mundial, panorama energético brasileiro, e no desafio energético e ambiental. E aí, a ideia agora é que eu vou separar vocês em salas. Eu consigo fazer isso no máximo em 8 salas. Eu vou fazer uma divisão aleatória aqui. Então, eu vou apertar um botão lá, vocês vão receber um convite para ir para uma sala, e vocês vão estar em grupos. E esses grupos, eu quero que vocês façam uma discussão sobre as perguntas que estão aqui na tela. Então, eu vou separar essa discussão em 3 blocos de pergunta, tá? Então, o bloco 1, com essas 4 perguntas que estão aqui, eu vou até avançar aqui para vocês verem rapidamente. Eu tenho o bloco 2 e o bloco 3, tá? Não precisa ler agora essas perguntas, não. A gente tem que focar só nessas 4 perguntas iniciais aqui. Então, daqui a pouquinho, eu vou dividir vocês. Primeiro, eu vou só ler as perguntas e explicar para vocês o que vocês têm que fazer. E aí, uma vez que vocês entraram na sala, eu não vou conseguir estar em 8 salas ao mesmo tempo, obviamente. Eu vou tentar passear pelas salas, mas a ideia é que vocês discutam. E aí, gente, é hora de perder a vergonha, é hora de vocês tomarem autonomia, é hora de vocês tomarem as rédeas do conhecimento de vocês. Então, eu peço aí para o pessoal que tem uma habilidade de liderança um pouco maior, que me ajude nesse sentido de puxando as questões, de puxando a discussão, e é bom que todo mundo participe. Eu não vou controlar isso, tá? É espontâneo, então espero realmente que vocês possam, que essa dinâmica possa funcionar, né? Eu faço isso nas aulas presenciais. Essa é uma metodologia de ensino que já existe, eu não estou inventando isso agora. O nome dela é Instrução por Pares, ou Peer Instructions em inglês. Tem um professor de Harvard que desenvolveu ela, chamado Eric Mazur. Depois eu posso até encaminhar material de leitura sobre essa metodologia, mas ela só vai funcionar, gente, se vocês tiverem lido o material de antemão e se vocês se predispuserem a discutir e debater com os colegas, tá? E aí depois eu vou dar um tempo máximo aí. Nessa primeira eu vou dar um tempo maior para vocês se acostumarem, eu vou dar 20 minutos. E depois de 20 minutos a gente volta para a sala principal para discutir o que vocês discutiram lá e debater para chegar numa conclusão. Depois a gente vai para outro bloco e outro bloco. Tudo bem? Então eu vi que tem ali uma pergunta, né? A Thalita, que já está até offline, perguntou como é que seria a divisão e tal. Eu acho que já expliquei. Mas se alguém tiver alguma dúvida antes de eu separar nos grupos, é importante que fale agora. Pode até abrir o microfone, não tem problema não, para ficar mais rápida a conversa. Tá? E se quiser escrever no chat também, pode ficar à vontade. Bom, o pessoal da transmissão, eu não sei se vai dar certo, porque eu não sei se eles vão ser divididos nos grupos. Mas aí, como eu estou falando, essa primeira aula, ela vai ser muito aprendizado para mim também. Eu peço muitas desculpas para quem acabar ficando excluído nesse primeiro momento, mas no segundo momento a gente tenta acertar isso, tá? Então eu vou separar os grupos e vocês vão receber os convites, tá? Então eu vou estabelecer aqui 20 minutos, vou fazer 8 salas e vou atribuir aleatoriamente vocês pelas salas. Eu vou fazer isso agora. 1, 2, 3 e já. Oi, gente. Vocês voltaram agora para a sala principal.
Bom, muito bem. Então, como é que foi aí? Alguém quer dar um feedback? Foi legal? Deu para discutir? Essa metodologia parece que vai funcionar? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Michel, eu É, gostei, no geral. Diga lá, eu, Vinícius. tam, Posso falar eu, depois. eu também. Ah, obrigado. Eu também gostei bastante, deu para discutir bem o, Ah, os temas. legal. Eu gostei também. Na nossa sala aconteceu que quase ninguém estava com um microfone. Então acho que fica o incentivo aí pra galera nas próximas vezes vir munido de microfone, porque daí a discussão ficou um pouco lenta, né? Porque tinha só dois com microfone e os outros todos digitando. Aí muda um pouco a dinâmica, né? Aí o tempo Sim, acaba ficando muito curto. na Isso minha aí. sala foi assim também. Ficamos eu e uma menina conversando e o restante do pessoal no chat. Mas É, não atrapalhou muito, acho que dá para continuar legal. assim. Mas com Fica mais certeza, né? lento, né? Fica mais lento, com Se todo certeza. mundo tiver um microfone, facilita. Beleza, então na próxima, o pessoal aí que puder, tenta arrumar um microfone. Legal, então, gente, eu vou passar rapidamente aqui alguns slides só para a gente trazer a discussão para o nosso grupo principal. Então, a primeira pergunta era: discuta a evolução do consumo energético e a distribuição das fontes utilizadas no Brasil e no mundo. O que se espera que aconteça nos próximos anos? Discuta os cenários. Então, aqui está o conjunto de slides da aula 1, né? Eu não vou passar todos os slides, eu vou só focar naqueles que respondem a essa pergunta, tá? E aí, eu tenho aqui nesse primeiro slide, sem aquelas introduções, a gente consegue ver duas informações. Esse gráfico da esquerda é a população em bilhões de habitantes, como função do tempo, né? E aqui são dados da ONU, até 2011, se não me engano. Então, são dados reais, o histórico, e depois são projeções, tá? Então, a ONU fazendo projeções do que pode acontecer com a população mundial ao longo do tempo. O gráfico da direita é consumo energético, né? Então, aqui o eixo Y é a quantidade de energia utilizada no mundo nessa unidade aqui, que chama de tonelada de óleo equivalente, de petróleo equivalente. Então, esse eixo Y está em KTOI, ou quilotoi, né? Quilo é aquele prefixo de 1.000, né? Toneladas de petróleo equivalente. É uma unidade de energia usada para você poder homogeneizar todas as formas de energia. Geralmente a gente mede energia elétrica em quilowatt-hora, geralmente a gente mede calor em caloria, mas para você poder ter uma linguagem comum a todas, né? Então você converte todo mundo para uma unidade só, que nesse caso é a tonelada de petróleo equivalente. Então aqui está a distribuição do consumo energético mundial ao longo do tempo. Eles estão empilhados, né? Então o total seria a soma, que seria aqui a linha superior, né? Então a gente consegue ver que a energia que a gente consome no mundo vem aumentando ao longo do tempo, né? E a gente vê a distribuição, né? A distribuição por fonte, né? Mas o próximo slide está melhor. Então está aqui, ó, a distribuição por fonte energética no mundo. Quase 32% é petróleo, 27% carvão e 22% gás natural. Esses compõem, né, as três formas de combustível fóssil, que dá mais de 80%. Então, a matriz energética mundial é muito suja, né? Então, lembrando que esses combustíveis fósseis eles vão emitir gás carbônico, né, na sua queima, e esse gás carbônico não vai ser reaproveitado, como, por exemplo, no caso da biomassa, né, combustíveis líquidos como etanol e outras fontes de energia provenientes da biomassa, biocombustíveis, né? Então, essa é... Oi, É, Vicenço, fala. é bizarro que em pleno século XXI, 2020, nós ainda usemos tanto carvão assim para produzir energia, né? Tem países que usam mais que outros, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo do carvão. A China, a matriz energética da China, ela é majoritariamente baseada em carvão, por exemplo, né? Eles estão migrando, passando por uma migração energética bem grande agora. Eles estão instalando muita energia solar, energia eólica, mas ainda são baseados em carvão. Já outro país, como por exemplo a França, ela majoritariamente usa energia nuclear. E aí cada país tem a sua peculiaridade por conta dos recursos naturais que tem, né? Bom, Michel, então, sobre isso, você sabe como é que sim. está a hidrelétrica na China?
Olha, a hidrelétrica também é eu- uma fonte bem utilizada na China. A China estava em top 3 em uso de energia hidrelétrica, se eu não me engano. Então, usam bastante, assim, mas não é majoritário, né? Tá bom, beleza. Parece que eles fizeram a maior, né, de todas agora, hidrelétrica, né? Isso. Eu não tenho acompanhado essa discussão, mas eu lembro que quando eu escrevi a tese, eu pesquisei bastante sobre isso e eles eram top 3. É que o problema deles é que top 3 para eles não significa nada, porque a população deles é muito maior, né? Ah, sim, sim. A proporção é outra, né? Com certeza. Bom, então, depois discutindo um pouco sobre cenário, né? Depois eu vou voltar nesse slide com outra discussão. Aqui são dois cenários, né, levantados pela Agência Internacional de Energia. O José ali contribuindo que a Austrália usa bastante carvão também. Legal, obrigado. Então, tem dois cenários aqui. Cenário da esquerda, essa agência já tomou em consideração todos os acordos ambientais feitos, né, de energia e ambiente, feitos pelos países. Então, vocês vão perceber que aqui nesse gráfico da esquerda, tem uma área cinza mais escura, que vai até aqui, onde está a mãozinha, e depois é projeção. Então, aqui são dados históricos, e aqui é projeção, nos dois gráficos, tá? Então, aqui no cenário de novas políticas, né, que vão ser aplicadas pelos países daqui para frente, a gente vê ainda um aumento, né, do consumo energético. E aí essa mesma agência faz um cenário um pouco diferente, colocando restrições mais sérias, o que eles chamaram de um cenário de desenvolvimento sustentável. E aí somente lá para 2050 é que a gente começa a ver um decréscimo. 2015, 20, 25, lá para 2030 a gente começa a ver um decréscimo ali na quantidade de energia, praticamente se estabilizando, né? Bom, alguns colegas estão falando que os slides não aparecem para eles. Como é que está aí, pessoal? Porque eu lembro que o Alan teve um problema com isso. Aqui tá normal também. Pois direitinho. Aqui tá normal, mas tentem colocar em tela cheia. Às vezes pode ser que não tenha em tela cheia. Às vezes ele recarrega, né? Dá uma tela cheia, depois tira, alguma coisa assim. E eu vou pedir mais uma. Lá embaixo, no canto inferior direito. Sim, aqui tem o botãozinho de minimização. Às vezes alguém apertou, né? Se você apertar o botão de minimização, vai ficar um botãozinho com uma tela lá na direita, no canto inferior direito. Aperta ela de novo, eles vão se restabelecer. Mas, enfim, eu peço muitas desculpas que se eu parar para resolver todos os problemas, a gente não segue adiante. Então, estou lembrando que essa aula vai ficar gravada, depois eu vou disponibilizar ela no YouTube de qualquer forma, tá? Muito bem, gente. Então, essa foi a primeira questão. E aí, passando rapidamente a segunda questão, como se dá a distribuição do consumo energético entre os países? Há uma relação clara entre desenvolvimento econômico e consumo de energia? E aí, para responder essa pergunta, tem um slide aqui muito interessante, que que tem esse gráfico aqui. Esse gráfico ele é de um artigo que eu tirei, depois vocês podem olhar a referência. Ele mede aqui no eixo Y o IDH. E o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um número, né, um índice que vai entre 0 e 1, e ele mede as condições de qualidade de vida de um país. E aí entram questões como saúde, educação e outros fatores, tá? Não sei exatamente como é o cálculo, a métrica, mas são esses os fatores que entram. E aqui tem no eixo X, tem o consumo de energia elétrica por pessoa. Então, vocês podem ver, olha que interessante, né? Tem uma tendência nesse gráfico, que quanto maior o IDH, maior o consumo de energia dos países. Então, parece que existe uma correlação entre consumo de energia e qualidade de vida. Quer dizer, você tem energia disponível, você pode ter processos que facilitam a sua vida, tanto em termos de educação, saúde e outras questões de atividades humanas, né? Então, a gente vê lá a Noruega, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Suécia, com ótima qualidade de vida, né? Consumo bem alto de energia. E aí a gente vê aqui no meio, onde está, por exemplo, o Brasil tem um índice de desenvolvimento humano da ordem de 0,8, tá? Então, aqui tem os países de índice de desenvolvimento humano médio e um consumo de energia um pouco menor,
e IDH baixo e um consumo de energia muito pequeno. Tá? Tem alguns países que conseguem ser mais eficientes nisso. Né? Então, por exemplo, olha o Reino Unido aqui, né? Com um índice de desenvolvimento humano altíssimo e pouco consumo de energia. Alemanha, Japão e por aí vai. Mas esse é um gráfico interessante que eu queria trazer para vocês. De quando é a data? Não tá dando para ver ali. Tá, esse artigo ele é de 2019. Ah, mas talvez esse dado não, né? Esse dado não. Esse dado é um pouco anterior, até porque para fazer as análises, né, leva um tempo. Ok. Tá? Muito bem. Então, então tem um pouco disso, né? Países mais pobres consomem menos energia, porque a energia não está tão disponível, recurso natural, recurso energético, enfim, questão de recurso financeiro também. E isso tem uma correlação muito grande com o desenvolvimento humano. A questão 3 é como se dá a distribuição dos setores no uso energético, como o consumo e os hábitos da população afetam essa distribuição. E aí, gente, vocês podem contribuir, viu? Podem entrar na discussão aqui comigo, trazendo o que vocês discutiram na sala lá, que não, a ideia não é ser uma aula, a ideia realmente é ser um bate-papo. E aí, na verdade, eu fiz essa pergunta pensando nesse gráfico, né? Dos setores, tá? Então, aqui tem um gráfico em pizza mostrando como os diversos setores de atividades humanas consomem energia. Então, a gente vê ali que indústria e transporte empatados praticamente, né? Um empate técnico ali com 29%, são os que mais consomem, né? Então, as atividades humanas focadas ali na indústria, no transporte, e aí já vou acrescentar também no uso residencial, contabilizam 80% do consumo energético total. Né? Essa energia que é consumida pelo transporte, ela é consumida em forma de combustível? Eu não entendi essa. Tá, então só contextualizando, obrigado, Vincenzo, pela sua colocação. Aqui é energia primária, então ainda não estou discutindo energia elétrica, né? Estou discutindo energia primária, o que significa todas as fontes energéticas, em termos de combustível, energia elétrica, tudo que seja usado para gerar energia, né? Para transformar energia, seja química, eólica, solar, e outro tipo de energia para uso humano, está sendo contabilizado aqui. Tá bom? Por curiosidade, tem uma subdivisão dessa parte laranja aí do transporte? Se você tem. Que eu tenha visto, não. Esse dado eu peguei no relatório e essa foi a subdivisão que eu consegui fazer e estava tudo junto, né? Tá bom. Então, a segunda pergunta, né, que está associada a isso é se a gente se reconhece como grande consumidor de energia, né? Porque assim, eu quero chegar a discutir com vocês o impacto que as nossas atividades do dia a dia têm, por exemplo, na exploração dos recursos naturais para energia ou na exploração dos recursos naturais para a produção de produtos, por exemplo, né? Então a gente percebe aqui indústria, e aí tudo que a gente consome basicamente hoje em dia vem da indústria, né? Seja roupa, alimento, tudo, sapato, móveis, utensílios, seja lá o que for que a gente usa, geralmente é feito na indústria. Então, um grande impacto das atividades humanas na indústria está aqui. Transporte também nem se fala, né? Não só o transporte nosso de um lado para o outro, para chegar do ponto A ao ponto B, como o transporte de mercadorias, de alimentos e por aí vai. Então, obviamente, a gente impacta aqui. Uso residencial e por aí vai. Então, o importante aqui, geralmente eu faço aula até como divulgação de questões de sustentabilidade e tudo mais, é a gente se reconhecer como grande consumidor de energia e de recursos naturais e pensar no que a gente pode fazer para reduzir a exploração desses recursos. Né? Bom, então eu vou até ler um pouquinho daqui o que está no chat, porque o pessoal está fazendo contribuição, não necessariamente por voz. Então, a Eva falou, países desenvolvidos concentram-se em regiões frias, onde o consumo de energia se faz maior. Isso é verdade, Eva. Então, a gente pode perceber naquele slide que está lá, que a gente vai ter os países que consomem mais energia, são os países mais frios mesmo, né? Principalmente países ali da Europa, do hemisfério norte, né? Do Canadá, Estados Unidos, Suécia, Noruega,
Mas, por exemplo, a Austrália já não é tão frio e ainda assim tem um consumo de energia razoável, né? Kuwait, Catar, esses são países quentes. Talvez, por outro lado, né, o uso de refrigeração seja o grande vilão ali, né? A Daías faz um comentário: somos grandes consumidores de energia, porque o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de energia do mundo. Isso é verdade. Obrigado, Daías, pelo seu comentário. Eu vou voltar nesse gráfico aqui, que o Adaís talvez esteja se referindo, que é um gráfico um pouco antigo, mas ainda assim ele está válido, né? É um relatório de 2016 da Agência Internacional de Energia. Então a gente vê aqui, né, que em 2014 a China, Estados Unidos e Índia, a China e Estados Unidos principalmente, né, contabilizando quase 40% do consumo de energia mundial total, e o Brasil aparecia aqui em sétimo, né? Então o Brasil é top 10, top 7 nesse caso, né, em consumo energético. Então a gente contribui bastante com essa exploração de recursos naturais. Obrigado, Adaís, pela colocação. E, por fim, a última pergunta, porque a gente precisa avançar lá para o próximo tópico. Pode-se dizer que o crescimento no consumo energético nos últimos anos se deu somente pelo aumento populacional? E aí, é uma questão muito importante da gente fazer, né? Quer dizer, a gente tem esse gráfico aqui, que a gente sabe que a população está crescendo de uma forma muito grande, né? A taxas altas. Na verdade, ultimamente, algumas regiões do mundo, né, tem uma redução na população, na sua população, mas tem outras regiões, como a África, por exemplo, né, que tem um índice de natalidade absurdamente alto. Países da Europa, hoje em dia, estão com um índice de natalidade menor que 1, o que faria a população mundial diminuir. E a gente poderia simplesmente culpar o aumento no consumo energético, né, que é esse gráfico aqui da direita, pelo aumento populacional. Então, quer dizer, em princípio, é uma explicação, né? O consumo de energia aumenta porque a população aumenta. Isso é verdade. Só que fazendo o cálculo, foi o que eu coloquei nesse slide aqui, fazendo a conta direitinho, quando a gente calcula o consumo per capita de energia em 2014, isso dava um certo valor. E quando a gente calcula o consumo per capita, por exemplo, em 1971, que é o que está aqui, né, era um outro consumo per capita muito menor, né? Então, quando a gente para fazer a conta e normaliza pelo número de habitantes, a gente vê que o consumo per capita, eu não estou exatamente com esses valores de 71 e 2014, bastaria dividir, mas eu já fiz aqui a divisão dos dois. Ó. O consumo per capita ele aumentou em 1/3 ao longo desse tempo. Quer dizer, um indivíduo em 1971, isso na média mundial, tá, gente? Um indivíduo em 1971, ele consumia uma certa quantidade de energia. Um indivíduo em 2014 consome 1/3 a mais daquela energia que era consumida em 71. Então, além da população ter aumentado, os nossos hábitos de consumo de energia mudaram, de modo que a gente consome mais energia, tá? Isso é bom ou ruim? A gente tem que parar com isso, é uma discussão à parte, né? Isso aqui a gente não pode dizer, porque, enfim, a gente acabou de atribuir o desenvolvimento humano ao consumo de energia. Então, ou a gente pode pensar em mudar os hábitos, ou em pensar em explorar outras formas de recurso que sejam mais abundantes. Eu creio que esse aumento, uma boa parte dele seja por causa da globalização, né? Que cada vez mais pessoas têm mais acesso à energia e a esses fatores, né, no caso. Isso é verdade também. E até é bom porque você consegue melhorar a qualidade de vida de populações que não tinham energia antes, é verdade. Sim, sim. E, tipo, esse aumento ele deveria ser contabilizado e pensado para aumentar a produção também, mesmo que de formas alternativas, né? Como a energia solar e a eólica. Ou a gente diminui o numerador ou aumenta o denominador, né? Para uma fração diminuir, ou a gente diminui o numerador, que seria diminuir o consumo, ou a gente aumenta a produção embaixo, né? No denominador. Enfim, aí é uma discussão que acho que cada um
tem que ter a sua reflexão e chegar na sua conclusão, mas, enfim, é uma discussão interessante. Aí eu vou ler um pouco o chat aqui para trazer a ideia dos colegas para a discussão. Marcelo Múcio falou: o Brasil tem 600 parques eólicos, 7.500 aerogeradores, segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica. O Nordeste sozinho é responsável por cerca de 80% da energia eólica gerada em todo o país. Sim, isso é verdade. O Vitor traz a seguinte discussão: professor, uma grande contradição é o Brasil ser um grande consumidor de energia e investir tão poucos em fontes alternativas renováveis. Bom, a gente vai discutir um pouco sobre isso, Vitor, mas já trazendo aqui, né, adiantando, o Brasil é exemplo em geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, né? E a gente, em termos de consumo de energia primária, como eu falei, leva em consideração todas as fontes energéticas, não só a energia elétrica, a gente também consome muito menos energia a partir de combustíveis fósseis do que o resto do mundo. Então, a gente, de certa forma, eu não concordo muito com você, porque a gente é um exemplo, sim, em termos de tipo de recurso que usa para gerar energia. O Gabriel... Oi. Uma observação sobre isso aí é que acho que tem uma discussão sobre política, que acho que os ambientalistas discutem bastante, que é o motivo pelo qual o Brasil usa muito renovável, né? Acho que historicamente ele não tem tanto a ver com um alinhamento político com ambientalismo, mas muito mais por uma questão de facilidade geográfica, crise do petróleo, etc., que a gente tentou ir para um outro lado, né? Que fosse mais, que garantisse a nossa fonte de energia. Uhum. Sim, para não ficar dependente politicamente de outros países, né? Isso é verdade. Assim, você vai na Alemanha, eles têm um monte de energia renovável porque eles tomaram a decisão política de fazer isso, entendeu? No Brasil não foi em busca da energia limpa, necessariamente. Sim. Acabou sendo uma consequência, até pelo fato de ter recursos naturais nesse sentido, né? Verdade. Essa discussão é interessante para quem é da política. Não sei se tem alguém aqui. Bom, aí o Gabriel, dando continuidade na leitura aqui, né? O Gabriel diz: é verdade, o Brasil é um dos grandes, mas ele também é um exemplo na utilização de energia sustentável, principalmente hidrelétrica. Então, o Gabriel concordando comigo aí. A Thalita falou: levando em consideração a indústria, achei até pouco percentual, levando em conta a diversidade de como a gente depende dela. Verdade. Tatiane falou: tem um aumento do consumo também junto com o aumento populacional. Então, é isso, né? Além do aumento populacional, tem o aumento do consumo, como a gente mencionou. O Wagner falou que achou muito bons os dados, principalmente no que se refere aos transportes. Faço engenharia mecânica, gostaria muito de me especializar em energia fotovoltaica aplicada a transportes aéreos. Legal. O Adaías falou alguma coisa que eu não entendi, não porquê, dei enter sem querer. Depois ele pode esclarecer para a gente. O Yannick falou: mas tem que considerar também que o crescimento populacional é maior em países menos desenvolvidos, que consomem menos que os países desenvolvidos, que apresentam um crescimento populacional aproximadamente nulo. Isso é verdade. O Adaís falou mais na frente, né? Há outros fatores que influenciam no aumento de consumo de energia. Mudança de hábito podem ajudar a diminuir o consumo de energias não renováveis. Precisamos investir mais na exploração de energias de fontes renováveis. Isso é verdade. O Adaís trouxe um ponto muito interessante para a discussão, é que no Brasil, infelizmente, a gente não tem como escolher a empresa de distribuição de energia da qual comprar energia, né? Mas na Alemanha isso é possível. Você escolhe a distribuidora de energia que você vai comprar energia e você pode ver no portfólio deles se eles têm mais ou menos exploração de energias renováveis. Isso é bem legal. Quem sabe isso não chega aqui algum dia, né? Aí o Michael falou da geografia, da hidrelétrica. Bom, legal, tá indo bem. O pessoal está escrevendo aqui, eu vou ler, gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos encerrar agora a discussão no chat, que eu quero que dê tempo de pelo menos a gente começar um outro bloco. Então peço desculpa aí, pessoal que está escrevendo, mas vamos encerrar por aqui a discussão. Eu vou ler só as últimas e depois eu vou separar vocês de novo para a segunda rodada de perguntas. Aí o Vitor falou: me refiro à política de abertura e investimento em pesquisa e inovação. Isso é verdade, o Brasil fechado ainda nesse sentido. Eu acho que o Thales falou, contribui muito para o que você está dizendo, de que não é uma escolha política, né? É uma escolha, talvez, como o Michael falou, a Tatiane falou de geografia e de política e de abundância de recursos renováveis, né?
A Luane falou sobre a Alemanha, eles estão investindo bastante em solar e eólica, pois estão desativando as nucleares. Isso é verdade, Luane, obrigado por trazer isso. Eu morei na Alemanha um tempo, então eu convivi um pouco mais com essa realidade deles lá, e então eles têm, por lei, que desligar todas as usinas nucleares, se não me engano, até 2050. Eu posso estar errado nessa data, talvez seja até antes, mas se não me engano é 2050. E aí com isso eles precisam, obviamente, repor essa quantidade de energia que vai sair, né, por conta da nuclear, com alguma outra forma, eles estão investindo muito em solar e eólica. E aí eu gostaria muito de fazer um comentário em relação a isso, é que a própria população foi a grande responsável por essa mudança. Diversos protestos, depois que houve aquele acidente em Fukushima, aconteceram na Alemanha. Então, como a população é mais politizada, né, enfim, mais bem educada, eles foram às ruas e conseguiram, através do seu Congresso Nacional, chegar numa lei que forçasse o governo a desligar todas as nucleares até 2050. Então, só para ver como o povo tem poder, a gente tem poder, principalmente os profissionais qualificados, né, dos setores especializados, também tem voz nessa área. Vamos lá, a Eva falou, Thales, boa colocação, apesar de termos alguns investimentos no setor de energia limpa, estamos muito aquém do ideal. O Vitor fala, grandes países desenvolvidos incentivam até consumidores residenciais, aqui as normas dificultam, os concessionários não ajudam e os impostos são altos. A gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou esquivar um pouco dessa discussão agora, porque na aula que vem a gente vai falar de legislação, a gente pode voltar no assunto, tá, Vitor? Aí o Maicon fala sobre a fala do Yanni, que nos últimos anos vimos uma migração em direção à Europa. Mais gente, mais consumo. Isso é verdade, a gente não tem condição de discutir isso aqui muito agora, porque a gente não tem os dados esmiuçados, né, de população local e energia local, mas a gente poderia entrar nessa discussão, talvez, numa outra oportunidade. Bom, gente, então é isso, nossa primeira rodada, acho que funcionou muito bem. Obrigado a todo mundo aí que contribuiu, tá? Vamos para o segundo bloco de discussões, então. Essas daqui vão ser as perguntas, tá? As 4 perguntas, e eu vou separar vocês em grupos de novo. E aí, pelo que eu entendi aqui, já não tem mais ninguém lá na transmissão, né? O pessoal da transmissão ou desistiu da gente, infelizmente, e aí eu peço muitas desculpas por isso, porque foi culpa minha, eu vou ter que resolver isso a próxima vez. Ou o pessoal conseguiu ingressar aqui pelos desistentes do próprio página principal. Então, pessoal da transmissão, se vocês quiserem escrever alguma coisa aí, se tiver alguém ainda, eu agradeceria. Bom, vou dividir vocês, tá? Então, boa discussão lá nas salas de apoio. Eu vou deixar dessa vez 15 minutos, para dar tempo da gente deixar 15 minutos para a página principal. Então, 15 minutos, tentem correr com a discussão. Acho que todo mundo já voltou. Voltei. Isso aí. Muito bem, gente. Então, segundo bloco de perguntas, né? Eu entrei na sala, não sei se vocês perceberam, entrei em algumas salas de modo... Não dá para entrar de modo anônimo, mas fiquei sem o áudio, só para ver se estava indo tudo bem. Acho que fluiu bem dessa segunda vez, né? Vocês têm alguma coisa para comentar? Foi tudo certo? Dessa vez, eu era um dos que estava assistindo sem ser na sala mesmo. Daí eu entrei no meio, na hora que o pessoal saiu. Daí agora eu consegui entender mais direito como que vai funcionar e tal. Achei bem legal. Legal, Elton, obrigado. E mais uma vez, desculpa, viu? Vamos tentar resolver isso para a segunda aula, tá? Tranquilo, obrigado. Bom, então, legal. Vamos começar as discussões, porque a gente tem aí em torno de 20 minutos para terminar essa aula, para não avançar muito no horário. Bom, a primeira pergunta esse segundo bloco é um pouco mais polêmico, né? Eu sei que tem muita gente que tem as suas opiniões, né, e tudo mais, e a ideia aqui é a gente não discutir opinião pessoal, a ideia aqui é a gente discutir com dados científicos, né? Então, vamos lá. Os combustíveis fósseis são a fonte energética mais utilizada no mundo. Isso é um fato, a gente viu isso, né, nos slides anteriores. E aí, qual é a previsão de exploração de reservas para os próximos anos? Eu vou voltar lá para aqueles slides da aula e vou trazer um gráfico muito interessante que eu achei num dos relatórios da Agência Internacional de Energia, em que eles discutem especificamente recursos e reservas
de combustíveis líquidos, tal como o petróleo, né? Então, esse gráfico é muito importante discutir, né? É um relatório um pouco mais antigo, de 2012, mas ele traz informações, enfim, atuais, né? Então, a gente vê aqui dados históricos, né? Até 2011 é dado histórico e daí para frente é previsão, tá? Então, percebam aqui, né, que em rosa pink aqui, né, sei lá, rosa mais escuro, você tem a quantidade de barris, milhões de barris, produção, né, de milhões de barris por dia, atingindo aqui da casa dos 66, 67, e com ganhos no processo, enfim, outras formas de exploração, quer dizer, não outras formas de exploração, mas, enfim, melhorias no processo de exploração, atingindo quase 80 milhões de barris por dia, isso em 2000. Em 2011, a gente vê um aumento ali, né, na produção, e a gente vê também aqui um dado importante, que é aqui 2000 para 2005 aumentou a produção de petróleo nos campos que produzem atualmente, e já houve um decréscimo para 2011. E aí, se a gente der continuidade nessa série histórica, a gente vai ver, claro que isso é previsão, tá? Que esse rosa pink, ele decresce muito rapidamente com o tempo, de tal forma que em 2035 a gente vai estar aí da ordem de 25, 26 milhões de barris por dia. Os campos de petróleo que estão atualmente produzindo, eles vão estar produzindo aí de 65 para 25, bem menos do que a metade, né? Mas tudo bem, aí a gente pode pensar, tudo bem, mas tem novos campos a serem explorados, como, por exemplo, várias bacias do pré-sal e tudo mais. E aí isso seriam esse rosa salmão, vamos dizer assim, um pouquinho mais claro. Então aqui são fields yet to be developed, ou seja, campos ainda a serem desenvolvidos. Eles foram encontrados, mas não foram desenvolvidos. E a gente vê, então, que você atinge com esses campos até uns 51, 52 milhões de barris por dia, ainda abaixo do consumo atual. E aí, em rosa, um pouquinho mais claro, campos que eles ainda esperam encontrar, ou seja, é completamente arbitrário, né? Completamente especulativo. E aí, então, isso traria a produção para algo da ordem de 65 milhões de barris por dia, o que é abaixo do que é consumido hoje, né? Bom, aí tem a expectativa de ganhos no processo, desenvolvimento de nova tecnologia, e aí sim, se tudo isso for realmente se acontecer, né, for consolidado, vamos ter uma produção de 100 milhões de barris por dia, o que estaria atendendo a produção. Mas o que eu acho muito importante de ver nesse gráfico, do meu ponto de vista, são esses dois, que são dados mais concretos, né? E a gente vê que o petróleo não vai ser suficiente para abastecer o consumo energético humano nos próximos anos. Essa é a leitura que eu faço desse gráfico. E aí, lendo esse relatório, né, na verdade, o que os especialistas da Agência Internacional de Energia dizem é que a gente sair da era do petróleo não vai ser uma questão, na verdade, de escassez propriamente dito, mas sim de escolha pelos fatores pelos fatores ambientais, principalmente, até porque eles têm a previsão de aumento. Bom, esse era um relatório de 2012. Agora eu vou trazer um dado mais recente, num relatório que saiu esse ano. Esse ano, num relatório que saiu no primeiro semestre, mostra uma série histórica desde 2015. Então, só para explicar, né, mais uma vez, aqui o eixo Y é a produção e consumo em milhões de barris por dia, e aqui o tempo. A linha marrom, ela é o consumo do mundo, e a linha azul é produção. Então, a gente percebe que a produção e o consumo seguem aqui, né, quase praticamente empatados ao longo do tempo. E aí o consumo cai muito, isso tem a ver com a pandemia, então são dados já da pandemia, né, aqui o primeiro quarto de 2020, já a pandemia acentuada aqui, né, que começou lá na China, né, lembrando que na China começou já no final do ano passado. Então o consumo cai muito, é claro que a gente não tem que levar em consideração muito esse dado, porque é um dado completamente específico,
Mas aí, voltando aqui na previsão, o consumo ultrapassa a produção, o que quer dizer que não vai ter petróleo suficiente para abastecer o consumo ao longo dos próximos anos. Essa é a mensagem que eu leio desses dois gráficos, tá? Então, com isso, e lembrando, né, que a gente viu nos slides anteriores que o petróleo é a principal fonte de energia no mundo, a gente tem uma crise, vamos dizer assim, né? Para suavizar, eu chamo de desafio, mas na verdade é uma crise energética para os próximos anos. A gente não vai ter energia suficiente para abastecer a população. Tudo bem? Então, eu vou ler os comentários aqui. O pessoal comentando ainda sobre a metodologia, né? Gostei, acho que foi bem produtivo, bem mais produtivo, porque já estavam acostumados, foi tranquilo, gostei bastante. O pessoal falando que vai conseguir o microfone. A discussão foi bem boa na nossa sala. Legal. E aí o Vitor já discutindo, à medida que fica mais familiar essa forma de aprendizado, troca de conhecimento vai melhorando o rendimento das salas. Legal. O João Vitor também concordou. Bom, aí tem um comentário desagradável ali que eu não consigo excluir, infelizmente. Peço desculpas por isso, viu? Aí a Daías fez um comentário relevante. Esse último gráfico mostra que no futuro a demanda de consumo de energia será maior do que a oferta, principalmente de energia advinda de recursos não renováveis. Pois é, então o consumo maior do que a oferta, e aí, como a gente sabe, a gente ainda é baseado numa matriz suja de recursos não renováveis. Muito bem, então, enquanto o pessoal está escrevendo ali, eu vou ler a segunda pergunta, já vamos entrando nela. Como se dá a distribuição... Desculpa. O efeito estufa é um vilão da vida na Terra? Qual é a relação entre aquecimento global e efeito estufa? Bom, e aí, na verdade, não tem nenhum slide que responda essa primeira pergunta, né? Mais um conhecimento prévio. O efeito estufa, gente, não é um vilão da vida na Terra, tá? O pessoal que nunca ouviu falar, o efeito estufa, se ele não existisse, não existiria vida na Terra. A temperatura média da Terra seria negativa, da ordem de menos 15 graus, se não me engano, eu já fiz essa conta uma vez. E não teria, pelo menos a vida na Terra, da forma que a gente conhece, não existiria, porque a temperatura média seria abaixo da temperatura de gelo, né, de ponto de fusão da água. Então, efeito estufa não é vilão. O que é vilão é o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa, para quem, na palavra rápida aqui, né, a atmosfera que envolve a Terra, né, composta de gases que absorvem e emitem luz. Então, a luz do Sol entra na Terra, esquenta a Terra, e, em princípio, o calor, né, alguma parte do calor retido pela Terra, seria expulso na forma de radiação. Só que aí, essa radiação, ao tentar sair e cruzar a atmosfera, esses gases não permitem que ela saia completamente, absorvem essa radiação e reemitem ela para a Terra de novo. Então, isso esquenta um pouquinho mais a Terra. Então, nesse processo, no balanço desse processo, a Terra atinge uma temperatura média. Com o fato da gente colocar mais gases de efeito estufa, e aí, notavelmente, né, o gás carbônico é um gás muito importante para o efeito estufa, o metano é um gás muito importante para o efeito estufa, esse efeito se intensifica e mais radiação é reemitida para a Terra, fazendo ela esquentar mais. Então, o efeito estufa contribui nesse sentido, tá? Então, o aquecimento global vem daí, né? Vem do fato de nós estarmos tendo mais efeito estufa na Terra e a temperatura média estar aumentando. Aí vou ler ali, né? A Tatiane falou, tivemos esse ano uma produção de petróleo maior do que o consumo, isso é verdade, então vai ter aí um lastro para abastecer, né? Sobrando barris de petróleo, isso se deu por causa da pandemia, isso é verdade, então nos próximos meses, mas isso aí é consumido rapidamente, né? Depois que a economia retomar, ela vai retomar acelerada, né? Então provavelmente vai estabilizar em algum momento essa produção e consumo. O efeito estufa, o José escreve, o efeito estufa é necessário à vida. O problema é a intensificação pelas atividades antrópicas.
Tem um usuário que eu vou excluir, esse Lula, não por concordar ou discordar das coisas. Deixa eu ver, cadê ele? A ideia aqui, gente, não é fazer comentários políticos ou obscenos, tá? Mas, enfim. Professor, ele está entrando e saindo com nomes diferentes como convidado, então nem adianta. Pois é. Enfim, tem essas pessoas desagradáveis aí. Bom, Samantha comenta: o fluxo de pessoas diminuiu e a maior utilização do petróleo é para o setor automotivo, logo, como mais pessoas não sobra petróleo. É verdade. Então, ele está falando, o pessoal está comentando aí sobre a questão do petróleo. De fato, os transportes são os principais consumidores, né? E por isso, então, teve uma queda bem grande. Então, falando de aquecimento global, a pergunta 3 é o seguinte: pode-se dizer que o aquecimento global é intensificado pelas atividades humanas? E esse é o ponto mais polêmico da discussão, né? Que o aquecimento global existe, isso é um fato. Então, aqui nessa tela, eu vou mostrar para vocês dados de 4 agências diferentes, independentes umas das outras, tá? Então, aqui é a temperatura, a anomalia de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura na Terra, e aí eu digo temperatura média, tá? Ao longo do tempo, desde 1880. Então, a gente vê que a temperatura tem uma tendência aqui de aumentar ao longo do tempo, e a gente chega numa anomalia de próxima já de 1 grau Celsius. Isso já em 2020, medidas reais, né? Feitas por 4 agências diferentes, inclusive algumas dos Estados Unidos, uma do Japão, ou seja, completamente, em princípio, independentes, tá? Então, o aquecimento global é um fato. A questão 3 vem justamente discutir qual é a causa dele. E existem diversas causas para o aquecimento global. Aqui tem as consequências e tudo mais, eu não vou entrar nessa discussão agora. Existem diversas causas para o aquecimento global. Causas naturais e causas artificiais, né? Se a gente pode dizer assim. Na verdade, causas, naturais e humanas, vamos dizer assim. Então, aqui tem uma quantidade muito interessante da gente observar, que é o que chama de radiative forcing, que seria uma espécie de potência radiativa que contribui para o aquecimento global. Então, aqui está o zero, vocês podem ver no zero. Então, coisas com zero, o zero seria o equilíbrio, não aumenta ou diminui a temperatura. Valores positivos aumentam a temperatura. Valores negativos fariam a temperatura da Terra diminuir. Então, a gente vai ver que, por exemplo, uma causa natural é a irradiância solar. Essa mesmo que a gente está interessada no curso de energia solar. Então, professor, mas isso já não está sendo usado para esquentar a Terra e a gente sabe qual é a propriedade dela? Sim, mas aqui a gente está falando de anomalias na irradiância solar. Então, às vezes, tem um ciclo solar que faz com que o Sol emita mais energia do que em outras épocas. E aí essas variações nos ciclos solares causam variações na irradiância solar. Então, pelas medidas dos últimos anos, a gente percebe que sim, o próprio Sol está esquentando mais a Terra, mas é só desta quantidade. Quando a gente olha aqui para as atividades humanas, a gente vê aqui, que os gases do efeito estufa, como gás carbônico, metano, óxido de nitrogênio e tudo mais, eles contribuem muito mais para o aquecimento da Terra do que as causas naturais conhecidas, tá? Tem algumas fontes que fazem a temperatura na Terra diminuir, em princípio, como aerosóis, que quando estão suspensos no ar, causam espalhamento da própria luz do Sol e impedem que ela chegue na Terra para esquentar a Terra, e outras questões aqui. Mas aí esse gráfico eu achei muito interessante trazer para vocês. É um gráfico lá do IPCC, acho que está ligado ao ONU, né, o IPCC, e isso deixa bem claro para a gente, com dados científicos, que as causas humanas são mais relevantes que as causas naturais para o aquecimento global. E aí, como esse é um ponto polêmico, se vocês quiserem contribuir, quiserem trazer alguma outra discussão, fiquem bem à vontade, tá?
Então, a Samantha comenta que sim, é influenciado por nossas atividades. O Christian fala ainda sobre a discussão anterior do petróleo, né, da pandemia. O Brendo falou que a pesquisa está errada, porque em Bangu é muito maior. E, de fato, às vezes a gente tem a percepção, né? A gente tem uma percepção específica de um lugar que está aumentando mais que o outro, mas isso aqui tudo, gente, é média, tá? É tudo média do mundo todo, tá? E aí o José mencionou sobre o albedo também, né? O albedo é importante, a gente vai falar de albedo nas células solares, né? Nuvens e tudo mais, a própria superfície da Terra, né? Reflexiva, na verdade, por conta das construções humanas que vem acontecendo há pouco tempo, mais recente, causam o albedo. A gente vai discutir sobre isso, se não me engano, na aula 3. Muito bem, tem um comentário ali do Paulo Marcos. Se a Terra fosse plana, o aquecimento seria menor? Bom, tem essa discussão aí não científica da Terra plana, né? A gente prefere nem entrar muito nela, mas para o pessoal da Terra plana aí, só uma resposta. Se a Terra fosse um disco voltado com a mesma seção reta para o Sol, a temperatura seria a mesma, tá? Mas, enfim, a gente aqui não compactua com terra plana. A gente pode discutir. Eu tenho muito interesse em astronomia, a gente pode discutir isso numa outra roda de conversa, tá? A Camila trouxe ali um link da BBC. Lembrando que tem os links também todas as referências na minha página, tá? IPCC é painel de mudança climática intergovernamental. Obrigado, Eva. Eu vou fazer um comentário, gente, porque já deu 4 horas. Eu fiz o download aqui do nome dos usuários que estão logados. Todo mundo, quem precisar sair, fique bem à vontade, tá? A gente vai continuar um pouquinho mais a discussão. Quem não puder, não tem problema. Eu estou gravando essa sessão, depois vai ficar disponível no YouTube, tá? Ou de uma forma privada, a gente vai ver como vai fazer exatamente isso. E aí, por fim, a última questão era quais as possíveis soluções para o desafio energético ambiental que enfrentamos. Bom, então eu espero que tenha ficado bem claro que a gente vive 2 desafios que, na verdade, se interconectam, que são um só. É o desafio de abastecimento energético, ou seja, a gente é baseado em combustíveis fósseis e eles não duram para sempre, e a gente apontou estudos que mostram que eles vão cada vez mais reduzir a produção ao longo dos próximos anos. E o segundo problema, que é o problema ambiental que a exploração de combustíveis fósseis causa. Então, como solução, é difícil a gente dar uma solução única, né? Pode passar por diversas soluções. E eu aponto aí 3 soluções, né? Algumas delas são opiniões minhas, como, por exemplo, controle demográfico. Foi uma coisa que eu trouxe aqui, mas, enfim, eu sei que também é um ponto bem polêmico. É bem difícil você querer mexer na liberdade das pessoas de ter filhos, né, da escolha de planejamento familiar. Então, isso passaria ali por aquela discussão de diminuir o numerador, né? Se a gente quer diminuir o consumo de energia per capita, ou a gente diminui o numerador ou aumenta o denominador, a produção de energia. Então, a gente poderia diminuir o denominador, diminuindo a quantidade de pessoas e usando racionalmente os recursos energéticos naturais. Mas, por fim, tem uma discussão importante que é a questão da energia renovável, né? Então, tentar mudar a nossa matriz energética para fontes renováveis de energia acaba com esses 2 problemas, né? Porque a gente tem tanto aumenta o abastecimento, né? E principalmente pelo fato de serem renováveis, acaba tendo em abundância, né? A gente vai discutir sobre energia solar daqui a pouco, se ainda der tempo, se o pessoal ficar aí, vamos ver como é que vai ser a adesão do pessoal aí à continuidade da aula. E também acabaria, ou mitigaria, reduziria a questão do impacto ambiental, né? Os vídeos da aula 2 eu devo disponibilizar no máximo até segunda-feira, tá, gente? Eu estou gravando, estou editando eles já. Então, assim que eu tiver com eles prontos, eu vou postar lá na minha página. Eu devo mandar um segundo e-mail como aquele, mandar um e-mail geral para todo mundo, perguntando sobre questões ainda relacionadas à metodologia, tá?
Bom, então o pessoal já comentou, né? Tem uma questão de efeito bola de neve, as próprias camadas de gelo servem para refletir parte da radiação solar, mas quanto mais derretem, menos refletem. Isso é verdade. Ou seja, quanto mais aquece, né? É igual a ideia do do queijo, né? Não sei se já ouviram falar dessa piada, mas aquele queijo que tem buracos, né? A brincadeira é que quanto mais queijo, menos queijo, porque o queijo tem buraco, então tem mais buraco, acaba tendo menos queijo. Mas é um efeito bola de neve, porque tendo menos calotas polares, menos reflexão, e acaba esquentando mais. Então, a Samantha comenta que uma possível solução é a mudança da matriz energética para uma matriz mais sustentável baseada em energia limpa, controle demográfico. A Jennifer fala que é importante o controle demográfico. Mais importante que sobre o controle demográfico seria trabalhar a conscientização da escola básica, pois realmente é complexo querer controlar isso. Isso é verdade. Como eu falei, é muito difícil, né, mexer nessa questão de planejamento familiar e na liberdade das pessoas. Mas, com a educação, né, a gente vê que, na verdade, geralmente, casais que têm um nível de educação mais alto, eles tendem a ter menos filhos. Países com índices de escolaridade maiores também o pessoal tende a ter menos filhos, né? Mas, enfim, essa é uma discussão complexa, que, na verdade, eu nem tenho muitos subsídios para entrar nela, mas eu concordo com a Jennifer, Samantha e Tatiane que é complicado o controle demográfico. Cidades planejadas e sustentáveis, interessante. A solução passa por diversas questões, né? Então, é isso. Bom, gente, em princípio, nosso tempo acabou. Aí o Paulo entrou ali, voltando a discutir sobre questões ali astronômicas, né? Sobre colonizar Marte. Interessante. A gente pode... É uma questão, a gente pode simplesmente não se preocupar e tentar pegar outro planeta, mas a gente também vai destruir esse planeta, Paulo. A gente também vai causar problemas nesse segundo planeta. Será que vai ter sempre um planeta novo para a gente colonizar e destruir? Essa é uma pergunta importante, né? Talvez para o nosso tempo de vida agora isso seja razoável, mas pensando a longo prazo, como é que isso vai ficar, né? Tá bom, gente. Então, eu imagino que vocês aí tenham se planejado para terminar às 4 horas, né? Junto de perguntas, era o último, que seriam essas aqui, ó. Que aí sim a gente entrar especificamente na energia solar, tá? Então vamos fazer o seguinte, deixar para discutir esses pontos específicos na sexta-feira da semana que vem, até porque para a segunda vai ficar muito em cima de eu avisar todo mundo que vai ter aula. Então esse bloco 3 vai ficar logo para o comecinho da sexta-feira que vem e mais os blocos da aula 2. Então, gente, não deixem de assistir a aula. Precisa sair, gente. Muito obrigado, pela presença. Vocês perceberam. Até a próxima. Quem quiser eu não estou dando aula, né? Até pelo menos 4 está discutindo coisas, mas eu não vou passar conteúdo para não deixar o pessoal que vocês aí valeu. Tenham entendido a metodologia, tenham gostado. Estou vendo diversos comentários aí que o pessoal gostou. Que bom, foi legal também. Eu gostei muito da dinâmica. Então, na semana que vem, a gente, se precisar sair, gente, muito obrigado, viu, pela presença e até a próxima. Quem quiser ficar, ainda vou ficar aqui até pelo menos 4h30 com o pessoal, mas eu não vou passar conteúdo para não deixar o pessoal que está saindo aí na mão. Valeu!